Olá, bom dia, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos fazer mais uma leitura desse livro incrível aqui, A Dieta da Mente, David Perlmutter, Dr. David Perlmutter. E aqui diz: descubra os assassinos silenciosos do seu cérebro. E, gente, o que eu quero trazer para vocês antes da gente começar aqui a leitura é uma reflexão sobre o quanto passa rápido quando a gente realmente coloca uma meta. Então, quando a gente colocou aqui uma meta de 15 minutinhos todos os dias, você vê que a gente já está na página 50 e você não tem que fazer esforço nenhum. Eu leio para você, tá? Você pode fazer isso enquanto você pode escutar enquanto você lava uma louça, enquanto você, não sei, dirige, faz alguma coisa. Você mesmo está no ponto de ônibus esperando o ônibus, Drica. Escuta, coloca ali, ao invés de a gente ficar rolando o dedo na tela do feed infinitamente, vendo um monte de conteúdo inútil, vamos cuidar da nossa saúde. E é por isso que esse podcast existe. Se você gosta desse tema aqui de alimentação saudável, se você gosta do meu trabalho, eu tenho um curso maravilhoso que a gente acabou de lançar, que se chama Destrave, Destrave Sua Cozinha Vegetal. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário afixado, tem o link para você garantir a sua vaga hoje mesmo, com 50% de desconto. E aproveita que eu não sei por quanto tempo vai durar essa promoção, de eu liberar esse desconto de 50%. Então, vamos aos nossos 15 minutos por dia. Eu sempre coloco aqui o cronômetrozinho para a gente não se passar, porque o objetivo é que a gente realmente fique aqui só por 15 minutinhos. Então, já vamos começar. Estamos na página 50 e a gente parou em um quadrinho aqui, ó, que dizia exatamente assim: uma triste realidade. Mais de 193 mil pessoas abaixo dos 20 anos têm diabetes, seja do tipo 1 ou 2 nos Estados Unidos. O diabetes tipo 2 era conhecido como um diabetes da idade adulta, mas o termo foi abandonado diante do alto número de diagnósticos entre jovens. Os novos estudos mostraram que a evolução da doença ocorre mais rapidamente nas crianças que nos adultos. Ela também é de tratamento mais difícil quando constatada precocemente. O diabetes é a sétima maior causa de morte nos Estados Unidos. O Alzheimer é a sexta. O que estamos começando a entender e que está na raiz do diabetes tipo 3, entre aspas, é o fenômeno em que os neurônios do cérebro começam a perder a capacidade de reagir à insulina, essencial para tarefas básicas que incluem o aprendizado e a memorização. Também acreditamos que a resistência à insulina, no que diz respeito ao Alzheimer, pode desencadear a formação das famigeradas placas presentes nos cérebros doentes. Essas placas representam o acúmulo de proteínas isoladas que essencialmente tomam conta do cérebro e assumem o lugar de células cerebrais saudáveis. Alguns pesquisadores acreditam que a deficiência de insulina é crucial no declínio cognitivo do Alzheimer. As células do cérebro não conseguem obter insulina porque adquiriram resistência a ela. E o fato de que é possível associar baixos níveis de insulina com problemas cerebrais está levando o termo diabetes tipo 3 a se consolidar entre os pesquisadores. Diz muito sobre isso o fato de que os obesos sofrem um risco muito maior de perda de funções cerebrais. O fato de que os diabéticos têm, no mínimo, o dobro de chances de desenvolver Alzheimer. E entre aqueles com pré-diabetes ou síndrome metabólica, um aglomerado de anomalias bioquímicas associadas ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, assim como de doenças cardiovasculares, aumenta o risco de pré-demência ou comprometimento cognitivo leve, que muitas vezes progride até o Alzheimer pleno. Essa afirmação não significa que o diabetes seja a causa direta e única do Alzheimer, mas apenas que ambas as doenças compartilham a mesma origem. Ambas advêm muitas vezes de alimentos que forçam o corpo a desenvolver funções biológicas que levam à disfunção e mais adiante à moléstia. É fato que um diabético e uma pessoa com demência parecem e agem de formas diferentes, mas têm muito mais em comum do que se acreditava. E o que eu acho mais curioso e alarmante é que novos estudos têm mostrado que pessoas com glicemia alta, tenham ou não diabetes, possuem um nível de declínio cognitivo mais elevado que aquelas com glicemia normal. Isso foi demonstrado em um estudo longitudinal particularmente incômodo de 2018, que acompanhou mais de 5 mil pessoas durante 10 anos. A taxa de declínio cognitivo, fossem elas diabéticas ou não, dependia do nível de glicemia no sangue. Quanto mais alta a glicemia, mais rápido o declínio, até mesmo entre os não diabéticos. Nos últimos 20 anos, testemunhamos o crescimento concomitante no número de casos de diabetes tipo 2 e de obesidade. Só agora, porém, estamos começando a identificar um padrão entre os que sofrem de demência, à medida que o índice de casos de Alzheimer aumenta em sincronia com os de diabetes tipo 2. Não acredito que essa constatação seja arbitrária.
É uma realidade que precisamos encarar, já que temos que arcar com o peso de custos cada vez maiores de assistência médica e uma população que envelhece. Estimativas recentes indicam que a prevalência do Alzheimer vai mais que triplicar, provavelmente atingindo 16 bilhões de americanos em 2050. Um número insuportável para o nosso sistema de saúde e que fará a atual epidemia da obesidade empalidecer. Estima-se que havia 50 milhões de pessoas no mundo inteiro vivendo com demência em 2017. E esse número vai praticamente dobrar em 20 anos, de 20 em 20 anos, chegando a 75 milhões em 2030, 131,5 milhões em 2050. Hoje, uma pessoa desenvolve Alzheimer a cada 66 segundos nos Estados Unidos. Na metade do século, um americano desenvolverá a doença a cada 33 segundos. Lembre-se, uma pessoa desenvolve demência no planeta a cada 3 segundos. A prevalência de diabetes tipo 2, que representa 90 a 95% de todos os casos de diabetes nos Estados Unidos, triplicou nos últimos 40 anos, e milhões de pessoas passam muito tempo sem diagnóstico e tratamento. Qualquer que seja a definição, é uma inegável epidemia. Não admira que o governo americano esteja numa busca frenética por pesquisadores que melhorem o prognóstico e evitem essa catástrofe. Segundo o Centro para o Controle e a Prevenção de Doenças, CDC, mais de 30 milhões de pessoas têm diabetes, o que representa quase 10% da população americana. Outros dados apontam que o percentual entre adultos gira em torno de 12 a 14%, dependendo do critério utilizado. E estima-se que 7,2 milhões de adultos maiores de 18 anos não foram diagnosticados, 23,8% da população diabética. Um incêndio silencioso no cérebro. Uma das perguntas que mais ouço em meu consultório, feita pelos parentes de pacientes com Alzheimer, é: como isso foi acontecer? O que minha mãe, ou meu pai, meu irmão, minha irmã, meu marido, minha esposa fez de errado? Procuro ter cuidado ao dar a resposta num momento tão delicado na vida de uma família. Ver o meu próprio pai decair lentamente um dia após o outro ainda me faz lembrar com frequência a quantidade de sentimentos que passaram meus pacientes. A frustração se mistura com impotência, a angústia se confunde com lamento. Mas se pudesse contar às pessoas, e aí eu me incluo, a verdade absoluta, considerando tudo o que sabemos hoje, eu diria que o ente querido pode ter feito uma ou mais das seguintes coisas: viveu com níveis elevados de açúcar no sangue, mesmo sem ser diabético. Comeu carboidratos em excesso ao longo da vida, sobretudo aqueles com açúcares, farinhas e grãos refinados. Optou por uma dieta pobre em gorduras, minimizando o colesterol. Viveu com hipertensão crônica, pressão sanguínea elevada, principalmente na meia-idade. Saturou o corpo com níveis elevados de processos inflamatórios disseminados e silenciosos. Quando digo às pessoas que a sensibilidade ao glúten representa uma das maiores e mais subestimadas ameaças à saúde humana, a resposta que ouço é mais ou menos a mesma. Você está brincando? Nem todo mundo é intolerante ao glúten, tirando, claro, quem sofre de doença celíaca. E quando lembro que todos os estudos recentes apontam que o veneno do glúten está provocando não apenas demência, mas epilepsia, dores de cabeça, depressão, esquizofrenia, TDAH e até redução na libido, costuma prevalecer o mesmo discurso. Não entendo o que você quer dizer. Dizem isso porque tudo o que grande parte das pessoas sabe sobre o glúten diz respeito à saúde intestinal e não ao bem-estar neurológico. No próximo capítulo, vamos falar sobre o glúten mais detidamente. O glúten não é um problema apenas para quem sofre de doença celíaca. Um transtorno autoimune que atinge a minoria de pelo menos 40% de nós não conseguimos processá-lo corretamente, e os 60% restantes podem estar correndo risco sem saber. A pergunta que deveríamos estar fazendo é: e se, do ponto de vista do cérebro, formos todos sensíveis ao glúten? Infelizmente, o glúten pode ser encontrado não apenas em derivados de trigo, mas nos produtos mais insuspeitos, de sorvete a cremes para as mãos. Um número cada vez maior de estudos confirma o elo entre sensibilidade ao glúten e disfunções neurológicas. Isso ocorre, inclusive, com pessoas que não têm problema para digerir o glúten e que recebem um resultado negativo no teste de sensibilidade ao glúten. É o que também observo diariamente em meu consultório. Muitos dos indivíduos que me procuram só o fazem depois que tentaram de tudo e visitaram vários outros médicos em busca de auxílio. Sejam dores de cabeça, enxaqueca, síndrome de Tourette, convulsões, insônia, ansiedade, TDAH, depressão, ou um conjunto variado de sintomas neurológicos sem rótulo definido. Uma das primeiras coisas que faço é prescrever a eliminação total do glúten em suas dietas. E os resultados continuam me surpreendendo. História real dele.
No início de 2016, eu pesava 110 quilos. Comecei cortando o açúcar, mas o que eu precisava mesmo era de ajuda com uma dieta saudável. Meu genro me falou de A Dieta da Mente. Encomendei o livro na mesma hora. Comecei de imediato a alterar a minha dieta. Foi como se o peso saísse voando de mim. Me senti muito melhor. Com o tempo, comecei a notar também mudanças na minha memória. Eu sofro de osteoartrite grave na coluna e em praticamente todos os ossos. Precisava de verdade perder peso e aprender a comer o que é certo. Nunca mais vou mudar os meus novos hábitos alimentares. Linda P. Já faz um tempo que os pesquisadores sabem que o marco de todas as condições neurológicas, inclusive os transtornos cerebrais, são os processos inflamatórios. Mas o que não havia sido documentado até agora eram os desencadeadores desses processos inflamatórios, os equívocos iniciais que geram essa reação fatal. E o que os estudos vêm mostrando é que o glúten, e, por consequência, uma dieta rica em carboidratos, estão entre os principais estimulantes de processos inflamatórios que atingem o cérebro. O que é mais perturbador nessa descoberta, porém, é que frequentemente nem ficamos sabendo que nosso cérebro está sendo afetado de forma negativa. Transtornos digestivos e alergias alimentares são muito mais fáceis de identificar, porque sintomas como gases, inchaço, dor, constipação e diarreia surgem de forma relativamente rápida. Mas o cérebro é um órgão muito mais esquivo. Pode estar sofrendo ataques em nível molecular sem que você se dê conta, a menos que você esteja tratando de uma dor de cabeça ou cuidando de um problema neurológico evidente. Pode ser difícil ficar sabendo o que está ocorrendo no cérebro até que seja tarde demais. Quando se trata de problemas cerebrais, uma vez feito o diagnóstico de algo como a demência, fica difícil fazer o relógio andar para trás. A boa notícia é que eu vou lhe mostrar como seu destino genético pode ser controlado, mesmo que você tenha nascido com uma tendência natural a desenvolver um problema neurológico. Isso exige se libertar de alguns mitos aos quais as pessoas continuam a se agarrar. Os dois maiores. A dieta pobre em gordura e rica em carboidratos é saudável. E dois, colesterol na alimentação é ruim. A história não acaba com a eliminação do glúten. O glúten é apenas uma peça do quebra-cabeça. Nos capítulos a seguir, você compreenderá porque o colesterol desempenha um papel dos mais importantes na manutenção da saúde e das funções do cérebro. Estudos mostram que o colesterol alto reduz o risco de doenças cerebrais e aumenta a longevidade. Da mesma forma, níveis elevados de gordura, do tipo certo na dieta, se mostraram decisivos para a saúde do cérebro e para o seu funcionamento ideal. Como assim? Sei que você deve estar duvidando dessas afirmações, porque elas vão totalmente contra aquilo que lhe fizeram crer. Um dos estudos mais reconhecidos e respeitados já realizados nos Estados Unidos, o famoso estudo do coração de Framingham, continua em andamento e adicionou um enorme volume de dados à nossa compreensão de determinados fatores de risco para a saúde, incluindo mais recentemente a demência. O estudo começou em 1948 com o recrutamento de 5.209 homens e mulheres entre 30 e 62 anos, da cidade de Framingham, no estado de Massachusetts. Nenhuma delas tinha sofrido ataque cardíaco ou derrame, nem sequer desenvolvido sintomas de doenças cardiovasculares. Desde então, o estudo adicionou várias gerações, descendentes do grupo original, o que permitiu aos cientistas monitorar cuidadosamente essa população e reunir pistas de condições psicológicas no contexto de inúmeros fatores: idade, sexo, perfil psicossocial, características físicas e padrões genéticos. Em meados da década de 2000, pesquisadores da Universidade de Boston decidiram examinar a relação entre o nível total de colesterol e o desempenho cognitivo, e observaram 789 homens e 1.105 mulheres que faziam parte do grupo original. Nenhum dos indivíduos sofria de demência ou tivera derrame no começo do estudo, e todos foram acompanhados durante 16 a 18 anos. Testes cognitivos foram realizados a cada 4 ou 6 anos, avaliando itens como memória, aprendizagem, formação de conceitos, concentração, atenção, raciocínio abstrato e habilidade organizacional. Todas elas características que ficam comprometidas nos pacientes com Alzheimer. Segundo o relatório do estudo, publicado em 2005, houve uma associação linear positiva significativa entre o colesterol total e as medidas de fluência verbal, atenção, concentração, raciocínio abstrato e um placar geral, medindo múltiplas áreas cognitivas. Além disso, os participantes com colesterol total desejável, inferior a 200, se saíram pior que os participantes com níveis de colesterol total limite de 200 a 239. E os participantes com níveis de colesterol total elevado, superior a 240. A conclusão do estudo era: níveis totais de colesterol
que ocorrem naturalmente estão associados a desempenho ruim nas medições cognitivas, que exigem alto raciocínio abstrato, atenção, concentração, fluência verbal e capacidade funcional de execução. Em bom português, aqueles que tinham níveis de colesterol mais altos tiveram resultado superior nos testes cognitivos em relação àqueles com níveis mais baixos. Fica evidente que há um fator protetor quando estamos falando de cérebro e colesterol. No capítulo 3, vamos explorar como isso pode ser possível. Estudos continuam a surgir em diferentes laboratórios mundo afora, virando de cabeça para baixo o senso comum. Em 2012, pesquisadores da Universidade Nacional da Austrália, em Canberra, publicaram um dos primeiros estudos na revista Neurology, da Academia Americana de Neurologia, mostrando que pessoas com açúcar no sangue, no extremo mais alto da faixa considerada normal, têm um risco muito maior de atrofia cerebral ou diminuição do volume do órgão. Um estudo de follow-up, publicado em 2016, e o artigo de revisão que eu mencionei algumas páginas atrás confirmaram essas conclusões. Isso tem a ver diretamente com a discussão sobre o diabetes tipo 3. Há tempo se sabe que os problemas cerebrais e a demência estão associados à diminuição das funções cerebrais. Mas a descoberta de que essa diminuição pode ocorrer em razão de picos do açúcar no sangue na faixa normal tem importantes consequências para todos que comem alimentos que elevam esse açúcar, isso é, os carboidratos. É comum eu ouvir das pessoas que elas estão bem, porque o açúcar no sangue está normal. Mas o que é normal? Um exame de laboratório pode indicar que o indivíduo está normal, entre aspas, pelo padrão estabelecido. Mas novos estudos estão levando a considerar os parâmetros normais. A sua taxa de açúcar no sangue pode estar normal, mas se você examinasse o seu pâncreas, levaria um susto ao descobrir o esforço que ele está fazendo para bombear insulina o bastante para manter esse equilíbrio. É por isso que é crucial um exame de insulina de jejum, feito bem cedo, de manhã, antes da primeira refeição. O nível de insulina elevado nesse horário é um sinal vermelho, um sinal de que algo está errado do ponto de vista metabólico. Você pode estar à beira de um diabetes e já estar privando seu cérebro de parte de sua funcionalidade futura. O estudo australiano envolveu 249 pessoas entre 60 e 64 anos, que tinham açúcar no sangue na faixa considerada normal. Elas foram submetidas a tomografias no cérebro no início do estudo, e em média 4 anos depois. Aqueles com níveis de açúcar no sangue dentro da faixa normal mostraram maior probabilidade de perda de volume cerebral nas regiões relacionadas à memória e às habilidades cognitivas. Os pesquisadores tiraram da conta o peso de outros fatores, como idade, pressão arterial elevada, fumo e álcool. Mesmo assim, concluíram que o açúcar elevado no sangue, no topo daquilo que é normal, é responsável por 6 a 10% do encolhimento do cérebro. O follow-up de 2016 envolveu um número ligeiramente maior de participantes, 287, com os mesmos resultados. Glicemia mais alta foi igual à atrofia cerebral. Esses estudos sugerem que os níveis de açúcar no sangue podem ter impacto na saúde do cérebro, mesmo entre aqueles que não são portadores de diabetes. O açúcar alto e, de maneira similar, o desequilíbrio da insulina são epidêmicos. Um em cada 2 americanos sofre de diabesidade, termo que passou a ser usado para descrever uma série de desequilíbrios metabólicos que vão de uma leve resistência à insulina ao diabetes, passando pelo pré-diabetes. O fato mais duro de aceitar é que muitas dessas pessoas sequer sabem que possuem essa condição perigosa, que geralmente começa com sobrepeso ou obesidade. Tocarão a vida e só ficarão sabendo do problema quando for tarde demais. A minha missão é impedir esse destino infeliz. A ideia não é pôr uma tranca depois que a porta foi arrombada, mas evitar o mal antes que ele seja feito. Isso vai exigir mudanças nos hábitos alimentares. Se a ideia de entrar numa dieta pobre em carboidratos o assusta, você já deve estar roendo as unhas ao pensar em todas aquelas comidas deliciosas que aprendeu a amar. Não desista ainda. Prometo tornar isso o mais fácil possível. Posso tirar o cesto de pães, mas vou substituí-los por outras coisas que talvez você venha evitando, por acreditar na ideia errada de que elas poderiam ser nocivas a você, como manteiga, carne, queijo, ovos e uma enorme quantidade de vegetais maravilhosamente saudáveis. A melhor de todas as notícias é que assim que você alterar o metabolismo do seu corpo, deixando de se basear nos carboidratos para se basear em gorduras e proteínas, você vai ver como será mais fácil atingir uma série de metas desejáveis, como perder peso sem esforço, de forma permanente, sentir-se com mais energia durante o dia, dormir melhor, ser mais criativo e produtivo
ter uma memória mais aguçada, um cérebro mais rápido, e desfrutar de uma vida sexual melhor. Tudo isso, é claro, além de proteger o seu cérebro. Certo. A gente vai parar por aqui, estamos na página 58 e a gente continua agora na segunda-feira. Sexta-feira é o dia que a gente tem um encontro dentro do Saudabilize, onde a gente se encontra para exatamente ler, reler, não, a gente não relê, a gente discute, eu faço um resumo de tudo isso que foi lido. Então, em uma semana a gente lê uma média de aqui, que nós lemos essa semana, 58, 60 páginas, e aí a gente então se reúne para discutir essas informações, porque é o seguinte: quanto mais a gente falar e quanto mais a gente ouvir, mais a gente vai associando. O nosso cérebro funciona por repetição. Então, se você quer fazer uma mudança drástica na sua alimentação e você gosta aqui do meu trabalho, eu preciso te contar sobre um curso chamado Destrave Sua Cozinha Vegetal. Um curso incrível que eu compartilho tudo que eu sei, tudo que eu aprendi nos últimos 25 anos me dedicando à alimentação saudável. Bom, aqui embaixo, nos comentários ou na descrição do vídeo, tem o link para você entrar em contato direto com a minha equipe e pedir o seu link com 50% de desconto. Você pode comprar o curso diretamente também, o link também está aqui embaixo. Mas se você falar com a minha equipe, você consegue esse link de desconto. Com certeza todo mundo quer. Não é isso? Beijo, eu te vejo na segunda-feira. Até lá.